Olá para você que acompanha aqui no meu canal. É com grande alegria que eu venho dizer que estamos em mais um vídeo, né? O vídeo 9 dessa maratona de 44 vídeos. São 28 questões a cada dia, questões do Revalida, questões de todos os anos, de todas as bancas. Se você já fez as provas, que bom. Se você não fez ainda, faça comigo. E se você já fez as provas, está fazendo comigo, continue, porque sempre é agregar, né? Estamos aqui para agregar, para sempre para somar com todos vocês. Ao todo, vamos fazer 1.235 questões, tá bom? Todas as provas, todas as bancas. E agora a gente está na questão 225, né? Vamos fazer até a 252. São 28 questões por dia e a gente vai ser bem sucinto, tá bom? Vamos comentar, se você tiver alguma coisa para comentar também, nos comentários aí. Eu vou ficar muito feliz da sua participação. E vamos ler juntos Revalida INEP 2013, questão 225, e a gente vai até a questão 252. Vamos ver o que que tem para nós hoje, tá bom? Qual será a surpresa para nós? Tudo ao vivo, hein, gente? Vamos ver aqui. Homem com 40 anos de idade, portador de cirrose hepática, cirrose alcoólica, encontra-se em avaliação de transplante para transplante hepático. Relata abstinência de álcool há 2 anos e há 7 dias apresentou hematêmese e ascite moderada. Foi solicitada endoscopia digestiva com ligadura elástica de varizes de esôfago. No momento encontra-se bem, hemodinamicamente estável, sem sinais de sangramento. Qual é a conduta correta a se seguir? Cancelar alta? Acredito que cancelar alta, por quê? Vamos ver. Listar o paciente para transplante hepático e mantê-lo internado para realizar o transplante antes que ocorra outro sangramento. Gente, ele está hemodinamicamente bem, sem sinais de sangramento. Cancelar alta até ele ter acompanhamento por assistente social para avaliar se ele não está ingerindo bebida alcoólica. Gente, vai ficar vigiando o paciente assim. Acredito que essa não é a melhor, como se diz, a melhor abordagem com um paciente que é alcoólatra, né? Ficar em cima dele para ele parar de beber. Suspender a avaliação do transplante hepático? Não, gente, a gente precisa ver essa a relação de transplante hepático pela cirrose que ele tem, né? Informar aos familiares e ao paciente que a cirrose hepática não é indicação de transplante hepático. Gente, é uma indicação sim. Aqui sobrou agora, né, aí auto-hospitalar com orientação aos familiares e paciente, prescrever propanolol, inibidor de bomba de prótons, antibiótico profilático, diuréticos e agendar uma nova endoscopia 6 meses manter a avaliação para transplante hepático. Gente, é isso mesmo. Em relação a essa quantidade de medicações aqui, seria mais para controle sintomático, né? E profilático. Vamos ver então. Realmente era essa mesmo, pessoal. Vamos seguir aqui mais uma. Questão 226, 2020. Uma mulher com 18 anos de idade vai ao laboratório para o resultado da análise de líquido acítico, além de outros exames laboratoriais. A história da paciente revela aumento progressivo do volume abdominal há 2 meses, acompanhado de perda de peso habitual, episódio, e episódios febris há 1 mês, geralmente no final da tarde, com temperatura de 38 graus. Os exames demonstram anemia ferropriva, albumina sérica, albumina no líquido acítico e leucocitúria de 35 a 40 leucócito por campo e urocultura negativa. Qual a investigação diagnóstica? Qual é o próximo? A fim de raciocinar a investigação diagnóstica, qual é o próximo exame complementar a ser solicitado? Pessoal, engraçado, né? Uma pessoa que está tendo febre, geralmente no final da tarde, perda de peso, barra na urina, CA199, lúpico ou hepatite B e C. Hum, Barra na urina, pode ter uma tuberculose aqui mesmo, né?
CA 19 câncer. Não, né? Nem. E lúpus. Está muito inconclusivo para falar de lúpus, né? E sorologias de hepatite B e C também não fala muito, né? Eu vou nessa A, mas vamos ver aí, hein? Vamos ver ao vivo. Pessoal. Depois eu vou até escrever aqui para estudar sobre ela. Eu faço assim, gente, eu faço as questões com você, né? E após eu fazer a questão, eu vou tentar dar uma revisadinha. Dependendo do dia, eu reviso. Quando eu não consigo revisar, depois eu dou uma estudada melhor. E é isso, a gente não pode parar de estudar, né, pessoal? Vamos seguir aqui mais uma questão 227, questão de 2011. Um paciente com 55 anos de idade, etilista crônico, procurou atendimento, procurou um próprio atendimento com hematêmese e alteração no nível de consciência. O exame físico, o indivíduo apresentou-se emagrecido, agitado, com pressão de 80 por 50, pálido, taquipneico com moderada ascite. Após internação, nos exames laboratoriais, dosagem de albumina de 2,6, bilirrubina 3,5 NR2, sorologias positiva para a hepatite C, enzimas hepáticas em pontos elevados em razão ao TGP 2 vezes maior que o normal, GG e gama GT elevado. Qual a principal descompensação clínica desse paciente? Qual a principal descompensação clínica desse paciente? Baixo débito cardíaco, ingestão elevada de álcool, hipoaminemia, intoxicação medicamentosa e reativação da hepatite crônica. Pessoal, agitado, pode dar até uma pancreatite também, né? Ingestão elevada de álcool. Bora ver? É isso mesmo. Vamos passar, 228, questão do Revalido 2014. Um homem com 35 anos de idade, etilista há 20 anos, procura a UBS com queixa de dor moderada em pulmão direito, não há ferida, e calafrios há 15 dias. Ao exame físico, apresenta temperatura de 38, fígado aumentado, a palpação abdominal e pulmão direito. Tá, vamos ver a imagem abaixo e também qual é o diagnóstico correto e o próximo passo na conduta em relação a esse paciente. Pessoal, bora ver aqui. Dor moderada hipocondro direito, febre não aferida e calafrios. 38 graus de febre, fígado aumentado, ou palpação abdominal hipocondro direito. Cirrose hepática e para um transplante hepático, calma. Litíases intra e intrahepáticas, o paciente deve ser encapeado com drenagem transparieta hepática. Hepatite alcoólica. O paciente deve ser encaminhado para desintoxicação e tratamento psiquiátrico, abscesso hepático. Quando eu bati o olho aqui a princípio, eu achei que era um abscesso hepático mesmo, entendeu? E tem até o abscesso pulmonar também, que ocorre muito com pessoas que são moradores de rua, né? Pessoas que são HIV positivo, ou também pessoas que são usuárias, né? Frequentes de drogas. Bora ver aqui, injetáveis ou entre outras drogas, né? Realmente era um abscesso hepático. Pessoal, bora passar aqui para mais uma questão. Se você está gostando, comente aqui, estou gostando, o que que eu preciso fazer para melhorar. Eu estou aqui sempre querendo aprimorar mais, né? Sempre querendo fazer o melhor para que vocês tenham o melhor, né? Bora ver, 2013, Revalida INEP, rapaz com 15 anos de idade, portador de sífilis, cirrose biliar primária, com classificação de MELD igual a 32, encontra-se na fila dos transplantes do SUS. Seu pai, 40 anos de idade, saudável, deseja antecipar o transplante. Gente boa, né? A orientação adequada para a situação é: não há possibilidade de acelerar o transplante, pois o paciente menor de idade tem uma avaliação de menor gravidade clínica. Gente, ele pode ter uma. Depois eu vou pesquisar sobre essa classificação de MELD, mas eu acredito que essa classificação para essa idade está bem alta. Deixa eu até escrever aqui, gente, porque eu escrevo, tento escrever tudo, né? Tudo que eu vejo aqui eu tento escrever.
O transplante somente poderá ser antecipado se houver um doador com morte cerebral comprovada e consentimento da família. O transplante poderá ser acelerado, pois o quadro clínico do paciente é grave e a doação intervivos do pai é concedida. Em hipótese alguma, o transplante poderá ser antecipado, pois para a fila do SUS os critérios são bem definidos e éticos. O transplante poderá ser antecipado somente com um doador falecido com HLA idêntico ou semi-idêntico. Gente, não há possibilidade, eu acredito que há possibilidade sim. Ó, eu vou te falar o que me deixa assim, né? Tudo que é assim, somente, em hipótese alguma, tipo, nunca, somente, você sempre fica com o olho muito aberto, tá bom? Eu acredito que o transplante pode ser acelerado por causa que é família, né? Primeiro grau é muito melhor. Se tiver com sangue, RH, ABO, tudo certinho, né? 2020, Revalida INEP, uma paciente com 42 anos de idade internada no hospital por prurido, cansaço, anorexia e epistaxe, que foi prontamente tamponada, relata ficar roxa com facilidade. Mesmo após o trauma muito leves. Apresenta icterícia, algumas equimoses, seus exames laboratoriais, aumento de fosfatase-alcalina, gama-GT, aminotransferase e tempo de protrombina e da razão normalizada internacional. É, Qual o tratamento indicado? Gente, eu já fiz essa questão antes de 2020 e o tratamento para uma pessoa que está tendo essa questão de ficar roxa com facilidade, devemos fazer uma reposição de vitamina K via parenteral de 24 até 72 horas. Quem já fez a questão de 2020 aí, escreva aí no comentário. Eu já fiz as questões de 2020. Se você não fez ainda, faça, tá bom? Que é muito bom. 2022, vamos ver aqui. Eu gosto das questões de 2022, que elas são bem conceituais. Vamos ver aqui se essa questão aqui é boa. Uma jovem com 14 anos de idade procura atendimento na UBS com crises recorrentes de lombalgia. 14 anos com lombalgia. Pelo menos há 4 anos. Relata que a dor intensa, de início agudo, sem fator descadeante, e que tem identificado e que já havia precisado ser levada ao pronto atendimento alguma dessas crises para administração de analgésicos endovenosos. Conta em alguma das ocasiões que realizou exames laboratoriais, informando que apenas era detectada a presença de anemia. Acrescenta que no seu último atendimento foi realizada uma radiografia lombar que evidenciou vértebras em H. Que é isso, gente? Tendo sido orientada a procurar o médico da UBS para prosseguimento de investigação. Diante desse diagnóstico, o médico da UBS deve considerar a hipótese de hiperparatiroidismo, anemia falciforme, fraturas vertebrais secundárias e espondilite anquilosante. Pessoal, eu vou falar só um pouco sobre esse tema aqui, que já caiu na prova prática, acredito que foi em 2020, se eu não me engano, sobre anemia falciforme. Essa presença de H aqui é característico de anemia falciforme. O exame que a gente precisa é uma eletroforese de hemoglobina. Mas eu vou comentar um pouco aqui sobre a anemia falciforme. Essa, essa patologia pode dar em crianças, né? Que dá aquele inchaçozinho em crianças, às vezes, pode ter em crianças negras, né? Tá? E afrodescendentes. Também tem a questão de sentir muitas dores no osso. Como que você vai reagir numa pergunta na prova prática? Você que está estudando para a prova prática. Essa criança já foi esplenectomizada? Vai perguntar. Essa criança, qual é o nível basal de hemoglobina dessa criança? Se a mãe sabe, né? Já foi ao hospital, já teve algumas crises recorrentes?
Qual é a frequência dessas crises? Se tem acompanhamento com o hematologista, eh, já falei de esplenectomizado, né? Há quanto tempo que ele tem essa anemia? Você tem que fazer perguntas direcionadas à doença. Aí quais exames você vai pedir? Eletroforese de hemoglobina, eh, um padrão ouro também, que é uma cromatografia, tá bom? E é isso. Vamos passando, que a gente pode ir comentando. Como as questões são bem surpresas e aleatórias, o que acontece? É, pode correr o risco de repetir as questões. Como o Revalida ele tem essa pegada de repetição das questões, é muito importante que a gente tire para nós, para a gente fazer, conseguir estudar melhor, né? Quanto mais repete, melhor para nós. 2022 Revalida INEP. Os principais componentes da avaliação laboratorial da anemia são a contagem de reticulócitos, esfregaços periféricos intersticitários, os estudos nutricionais, em alguns casos aspirado e biópsia da medula. A contagem reticulocitária corrigida absoluta aumentada pode sugerir então um reticulócito aumentado. O que que a gente está querendo ver aqui? Como etiologia da anemia. Deficiência de vitamina B12, anemia por lesão por medula óssea, aplasia de medula óssea, deficiência de G6PD ou hipotireoidismo. Essa é questão de que ano? 2022. Deficiência de G6PD, né, gente? Vamos para mais uma. Vai, 2015, Revalida INEP. Um menino de 9 anos de idade vem ao UBS trazido pela mãe para consulta de rotina sem queixas. O exame físico encontra descorado, sem outras alterações. A mãe traz os seguintes resultados de hemograma solicitados na última consulta. Ó, hemograma, hemoglobina baixa, hematócrito baixo, VCM baixo, HCM baixo, leucócitos normais, plaquetas normais, reticulócitos aumentados. O paciente apresenta eutrófico com crescimento adequado, desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade e vacinação correta e completa para a idade. Nesse caso, qual exame deve ser solicitado a qual o pós-diagnóstico mais provável, respectivamente? Pessoal, reticulócitos aumentados tem que acender uma luzinha na cabeça né, vamos ver, dosagem de ferro sério com anemia falciforme, dosagem de ferritina, anemia ferropriva, eletrofolate de hemoglobina, traço falciforme, ou dosagem de protoporfirina, eritrocitária livre, esferocitose. Pessoal, a gente podia até pensar numa anemia ferropriva, né? Mas esse reticulócito aqui me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu vou marcar esse traço falciforme, mas vamos ver. Pessoal, foi bem concorrido aqui mesmo, ó. 43%, 45%. Esse aqui, gente, é o banco de questões do Estratégia Med. É um banco de questões muito bom, com os professores muito bem qualificados. Eu fico muito feliz também, né, por ter amigos. Amigos são muito importantes na nossa vida. E eu gostaria de agradecer, né, não sei se esse amigo vai escutar esse áudio um dia, vai assistir esse vídeo. Agradecer meu amigo Max, Hendrix Maxwell. Ele é um grande amigo, ele me disponibilizou também esse banco de questões, essa plataforma, como ele já está encaminhado, né, já praticamente revalidado, daqui a pouco ele está com o CRM dele, com fé em Deus. Ele deixou comigo e agora eu estou usufruindo da melhor forma, né? Poder compartilhar com vocês um pouco do que eu sei e um pouco do que vocês sabem também, para poder sempre agregar, né? Vamos ler juntos 2014. Mas é isso aí, fica o agradecimento ao meu amigo Max. Tamo junto, Max, fica na paz. Uma mulher com 34 anos de idade em atendimento ambulatorial refere palpitação, fraqueza, sensação de desmaio iniciadas há 3 meses que vem se agravando. A paciente não refere emagrecimento ou febre.
está em uso irregular de anticoncepcional oral e de fluoxetina 40 miligramas ao dia. Encontra-se descorado, hidratado, sem visceromegalia, taquicardia, com bulha, ritmos e normofonéticas. O resultado revela hemoglobina de 7,8, tá baixo, né? Hematócrito baixo, VCM baixo, RDW diminuído. RDW diminuído, plaquetas normais. Sobre as hipóteses diagnósticas, a investigação laboratorial complementar para essa paciente é correto afirmar que se trata de uma provável anemia ferropriva e espera-se a dosagem de ferro sérico, a ferritina e o índice de saturação de transferrina estejam baixos. Por perda crônica de sangue por via menstrual, gastrointestinal, espera aumento de contagem de reticulócitos. Secundária neoplasia, sendo necessário rastreamento dos sítios mais comum para a mulher, mama e colo de útero. Devido à deficiência ou erro alimentar na ingestão de ferro, não sendo necessária investigação adicional dessa paciente. Pessoal, essa questão de que ano 2014, eu achei essa questão um pouco estranha. Por quê? Porque eu acho que pode ser uma anemia ferropriva, né, pelos dados mas também pode ser uma neoplasia, né, uma paciente que está tendo fraqueza há 3 meses, né, mas aqui não está tendo emagrecimento, né, mas vamos ver. Por isso que a gente está aqui, para aprender mais, né, aí ferropriva, mas ficou estranho, né, depois eu vou ver certinho em relação a isso, tá bom? Vou até escrever aqui. 2011. Criança com 1 ano de idade foi amamentada com leite materno exclusivamente até os 6 meses. Começou a receber alimentação complementar com frutas, papas, salgado e compostos de vegetais, cereais e às vezes carne. Na ocasião da consulta de pericultura, por apresentar palidez, o médico solicitou o eletograma, que apresentou os seguintes resultados: hemoglobina baixa, hematócrito baixo, VCM baixo, hemoglobina HCM baixo, concentração de hemoglobina corpuscular média CHCM baixo, RDW aumentada. A hipótese diagnóstica elaborada pelo médico e ao exame complementar que melhor confirma esse diagnóstico são anemia falciforme com contagem de reticulócitos, anemia por deficiência de ácido fólico, anemia megaloblástica, anemia carencial ferropriva, dosagem de ferritina, talassemia e dosagem de ferro sérico. Pessoal, eu acredito que seja anemia carencial ferropriva por dosagem de ferritina. Eu fui por exclusão, tá, pessoal? Fui por exclusão. Ácido fólico não é, por causa que o VCM está baixo. Anemia falciforme não tem muita clínica. Megaloplástica, a mesma coisa. E talassêmica falaria também sobre o reticulócito aumentado, não o RDW. Vai, 2017, revalida INEP. Uma mulher com 50 anos de idade procura atendimento na unidade básica de saúde com queixa de astenia progressiva há 3 meses. Ela nega qualquer outros sintomas e afirma não fazer uso de qualquer medicação. Está na menopausa há 2 anos sem apresentar sangramento transvaginal. Não há relato de comorbidades ou histórico familiar de diabetes, hipertensão ou neoplasias. No exame físico da paciente, o único achado é palidez com mucosas hipocoradas, 2 cruzes em 4. Hemoglobina de 9, ó, hematócrito baixo, VCM também está baixo, HCM está baixo, RDW aumentado, com glucogramas e plaquetas normais. Com base nos achados, qual a conduta inicial para esse pós-diagnóstico? Gente, mielograma
dosagem de ácido fólico, vitamina B12 ou sangue oculto nas fezes. Uma mulher com 50 anos que está tendo cansaço há 3 meses, palidez. Pessoal, a gente tem que estranhar uma coisa. E a partir de 50 anos a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Que é o rastreio de câncer de colo retal. Então, pesquisa de sangue oculto nas fezes, né, pessoal? 2017. Vamos passar aqui, questão 237 agora. 2024. Reparem INEP. Os pais de um recém-nascido comparecem extremamente nervosos à primeira consulta de puericultura. O primeiro filho do casal, que tem 27 dias de vida, tem se alimentando exclusivamente com leite materno. Os pais trazem a triagem neonatal com o bebê com resultado de presença de traços falciformes. Informam que o parto foi cesáreo por opção, a mãe iniciou o pré-natal tardiamente. Além disso, relato que houve internação de 2 dias para a realização de fototerapia no neném devido à icterícia. O exame físico apresenta, a criança apresenta eutrófica. É isso que a gente precisava saber, que a criança está bem, tá bom? Se a criança está bem, o que que a gente vai fazer? Considerando essas informações com a conduta inicial adequada. Eletroforese de hemoglobina, solicitar teste de falsização e solubilidade, refazer o teste de triagem neonatal imediatamente ou tranquilizar os pais. Tranquilizar os pais, né, uma vez que trata de heterozigose. Mas mas a eletroforese de hemoglobina também tá certo, tá, pessoal? Essa questão aqui poderia ser anulada. Uma pessoa que tem traço falciforme, eu não vou fazer um exame, gente? Por favor, né? Mas eu marquei aqui, mas a outra também está certa. Vamos ler essa aqui é de que ano? 2024. Essas questões estão fresquinhas, né? Pessoal, se você está aqui, eu gostaria de te desejar o melhor para sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê força, te dê ânimo, para que você consiga estudar, que você tenha força para seguir, né, nessa vida. E eu estou aqui para sempre colaborar de alguma forma. E eu vou ler mais uma questão aqui de 2024. Estamos quase mais da metade, né? Vamos passar. Encontra-se na maternidade um recém-nascido a termo de 3 quilos em estatura de 50 centímetros, APH de 9, cujo pré-natal e parto transcorreram sem intercorrência. O exame físico e neurológico não apresentam alterações. Com relação aos antecedentes familiares, o pai é heterozigótico para anemia falciforme e a eletroforese de hemoglobina materna mostra heterozigose, homozigose com padrão HbAA. Para esse caso, assinale a alternativa que apresenta a orientação correta para anemia falciforme. O paciente apresentou 25% de ter o traço falciforme. Por que 25%, gente? Se o pai é heterozigoto. O pai não transmitiu o gene. Transmitiu, né? O pai tem 50% de chance de ter transmitido a hemoglobina S para o recém-nascido. Gente, é isso. Depois eu vou explicar certinho em relação a isso, porque é melhor meio que escrito ou desenhado, entendeu? Em relação a 50%, tipo assim, o azão com azinho, azinho com azão com azão e azinho com azinho, entendeu? Mas é isso aí. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Vamos passando para mais uma. Deixa eu colocar aqui 239. Pessoal, ao vivo é assim mesmo. Vamos para cima, vamos para cima. 2015, uma mulher de 16 anos de idade parda foi avaliada em ambulatório de atenção especializada por apresentar fraqueza, cansaços e episódios de dores musculares e articulares, principalmente em mãos e pés. Ela apresenta quadro desde a infância com crises de dor de início súbito. Ao exame físico apresenta-se mucosas hipocoradas, escleroses ictéricas, além de edema nas mãos e nos pés. Os sinais
Vitais aferidos mostraram pressão arterial de 90 por 50, frequência cardíaca aumentada, respiratório normal, temperatura normal, hemoglobina baixa, hematócrito baixo, VCM baixo, leucócitos normais, contagem diferencial normal, plaquetas normais, reticulócitos um pouco aumentado, né? DHL também aumentado, aspartato de aminotransferase também está aumentado. Com base no caso descrito, qual exame complementar deveria ser realizado a fim de obter o provável diagnóstico etiológico? O que que essa criança tem? O que que essa menina tem? Adolescente, né? Gente, fraqueza, opa, desculpa, fraqueza, cansaço e episódios de dores musculares e articulares, principalmente nas mãos, nos pés. O que que você pensa nisso? Edema. Como que é o nome daquele negócio? É dacriolite, alguma coisa assim. Que é esse edema, né? Qual é o exame padrão ouro para anemia falciforme, pessoal? Teste como direto, hematoscopia de sangue periférico, teste de solubilidade de hemoglobina ou cromatografia líquida de alto desempenho. É isso aí, né, pessoal? Eu vou até escrever aqui. Líquida de alto desempenho. Show demais, vamos passar, vamos passar. 240. Um lactente negro com 1 ano de idade foi encaminhado ao ambulatório de pediatria pelo surgimento de quadro de febre e palidez acompanhados de dor e inchaço nos dedos das mãos e dos pés. Ó, você já tem que vir algo na sua cabeça, tá bom? Na ocasião foi acolhido hemograma e prescrito analgésico lactente de 38 semanas de gestação foi aumentado exclusivamente até o quarto mês de vida. Ó, tem que ser até os 6, tá, gente? No mínimo. É, Quando foi introduzida a alimentação complementar, a mãe acha que a criança não aceita bem a refeição salgada e toma 4 mamadeiras por dia. Nega doenças anteriores, o exame físico encontra-se descorada, sem outras alterações. A mãe traz hemograma anterior, hemoglobina baixa, hematócrito baixo, VCM baixo, RDW normal, reticulócitos aumentado, leucócitos normais, plaquetas normais. Diante do quadro clínico, com base no quadro clínico e hemograma apresentados, qual o diagnóstico correto? Exame laboratorial deve ser confirmado no diagnóstico. Pessoal, anemia ferropriva, talassemia, anemia falciforme, anemia megaloblástica. Como a gente sabe, né? Anemia falciforme, né, pessoal? Já falamos já sobre isso. Eu até comentei sobre criança negra, né? Febre, dor muscular, né? Dor dos ossos. É, o aspecto do S lá, o H na radiografia de tórax. É isso. Vamos passar aqui. Questão de 2011. Criança do sexo masculino de com 3 anos de idade apresenta anemia falciforme. Elevado. Você viu que a anemia falciforme é mais comum do que você imagina, né? Quantas questões que a gente já fez agora de anemia falciforme? Então, já vê aí, né? É levado pela mãe à consulta da unidade básica de saúde, porque está tendo febre há 4 dias, chegando a 39 graus. Apresenta tosse produtiva que aumentou de intensidade. Encontra-se em estado geral de prostração e a mãe notou que a criança está mais pálida e ictérica nos últimos dias. O pediatra encaminhou a criança imediato para o hospital de referência, considerando que as infecções são complicações mais frequentes da anemia falciforme, acompanhadas de esplenomegalia, que se acentua após 5 anos de idade. Gente, pode ter, mas vamos ver outra coisa aqui. A importância das infecções como complicações da anemia falciforme deve ser a maior susceptibilidade à salmonela na faixa etária dos abaixo de 5 anos? Acredito que não. A mortalidade entre as crianças falcêmicas menores que 5 anos é elevada, sendo as complicações mais frequentes as infecções de Haemophilus influenzae tipo B, pneumococo.
As infecções são complicações mais frequentes e o uso de profilaxia com penicilina é contraindicado pelo risco de aumento das taxas de colonização de cepas de pneumococo resistente. As infecções com complicações mais frequentes que levam à necessidade de profilaxia com penicilina recomendada no momento diagnóstico de anemia falciforme é mantida por toda a vida. Isso aqui eu já corto, né? Porque não vai tomar penicilina por toda a vida. É, por que é contraindicado? Pelo risco de aumento? Não, gente, não é contraindicado, não. Se ele tiver uma febre reumática, como que ele vai ser tratado? É com penicilina mesmo, gente. É... Aqui salmonela. Vocês estão vendo aqui que a minha nova corzinha de hoje é azul? Bonitinha, né? Pessoal que tá chegando agora, tá começando a fazer questões que não viu os vídeos anteriores, né? Tem os vídeos anteriores e também tem os vídeos posteriores, né? Se você não assistiu ainda, assista, porque só tem coisa boa pra você, tá bom? Vai ficar gravado, né? É ao vivo agora esses vídeos, mas ficará gravado para outros momentos, né? Então, eu fui por exclusão aqui, gente. Essa questão não é tão fácil, mas eu fui, tipo assim, a mortalidade entre as crianças falcêmicas menores de 5 anos de idade é elevada. Realmente, sendo as complicações mais frequentes em Haemophilus influenzae tipo B e pneumococo. Por isso que tem a vacinação, né, pessoal? Tudo que está relacionado à vacinação, coloca um olhinho a mais sobre isso. 2014, Revalido NEP. Uma consulta regular da Unidade Básica de Saúde de uma criança um adolescente com 16 anos com diagnóstico de anemia falciforme refere que tem apresentado crise de tipo cólica localizada no hipocôndrio direito, que acentua após alimentação e melhora com o uso de iosina via oral. Tô anotando aqui, gente. Depois eu vou pesquisar sobre esse iosina. Nega outros sintomas são relevantes ao exame físico. Paciente é levemente hipocorada, apresentando dor, palpação profunda e hipocondro direito. Exame indicado para esclarecimento da causa da dor dessa paciente é laparoscópica diagnóstica, ultrassom, hemograma, tomografia. Vamos ver aqui. Laparoscopia diagnóstica por se tratar de endometriose e hipocondro direito, gente. Trata de ultrassom, né? Cólica biliar, colelitise é comum na anemia falciforme. É isso aí, galera. Eu nem olharia o resto, mas eu vou olhar por amor a vocês. Hemograma, por se tratar de uma crise de falsização localizada no hipocondrio direito, trombose da artéria hepática. Meu Deus. Tomografia superior, esplenomegalia, também investigação de colelitise. Colelitise a gente vê com ultrassom, né, gente? Mas é isso aí, vamos pra cima. 2014. 243. Olha a questão do Revalida aí. Do jeito que vocês gostam. 2021. Um homem de 57 anos de idade comparece ao ambulatório de clínica médica do Hospital de Média Complexidade para avaliação diagnóstica quadro de fraqueza, cansaço, adinamia, desequilíbrio em membros inferiores. Segundo informa, seu estado geral era bom até 3 meses quando passou a perceber fraqueza e adinamia. Pensou ser decorrente do hipotireoidismo, mas depois da reavaliação hormonal, sua endocrinologista informou que a tireoidite Hashimoto está bem controlada, não sendo necessário nenhum reajuste da dose de levotiroxina em uso crônico. Como os sintomas persistiram, procurou facultativo que lhe solicitou um hemograma completo, cujo resultado revelou o seguinte padrão: hemoglobina de 7,6 aumentada, hematócrito aumentado, hemácia. Oh, desculpa, gente. Hemoglobina está diminuído, hematócrito também está diminuído, hemácias também estão diminuídos. É, VCM está aumentado, leucopenia, plaquetopenia.
Depois a gente vai voltar nesses exames aqui, tá, gente? Aí o exame físico procedido na consulta, o paciente encontra-se bastante pálido, ictérico, normotenso, taquicárdico e hidratado. Ao aparelho do exame cardiovascular, exame do aparelho cardiovascular revela sopro sistólico pancardíaco, enquanto o aparelho respiratório abdominal é normal. Neurológico, é observada a perda de propriocepção consciente e sensibilidade vibratória nos membros inferiores, sendo reflexo cutâneo plantar e extensão bilateral. Uma hematoscopia realizada durante o exame no ambulatório revela a presença de plurissegmentação dos neutrófilos. A etiologia mais provável da anemia do paciente em apreço é: pessoal, um paciente com 57 anos com fraqueza, cansada, adinomia, desequilíbrio nos membros inferiores, fraqueza, né, adinamia, ó, anêmico e com VCM aumentado, maior que 100, gente. Aí vem aqui pálido, ictérico, sopro pancardíaco, sistólico pancardíaco. E vem aqui falando sobre a perda dos membros inferiores, fraqueza, né? E agora vem aqui, ó, hematoscopia realizada a presença de plurissegmentação dos neutrófilos. O que que é isso, pessoal? O que que poderia ser isso? Anemia perniciosa, né? Anemia por B12 ou por ácido fólico. Vamos passar aqui, 2023, revalida INEP. Uma lactente com 6 meses, nascida a termo, sendo doenças prévias, encontra-se em consulta médica de puericultura. A mãe refere o uso de leite em cabra, exclusivo da alimentação desde o nascimento. Gente, olha o erro aqui, ó. Prova prática, voltando aqui na prova prática, sempre contraindicar, na verdade, sempre indicar a alimentação materna, por leite materno, tá bom? Até os 6 meses. Sempre falar isso com o paciente, com a mãe, né? Especificando, porque pode contar ponto. Tudo que eu tô falando aqui é tudo para ganhar ponto, tá bom, gente? Porque na vida real é a vida real. Que você também vai falar, né? Mas aqui é prova, a gente é prover aqui. A criança, ao exame físico, a criança apresenta palidez, cutânea, mucosa, importante e língua lisa. Foi solicitado hemograma, anemia macrocítica, neutropenia e hipersegmentação de neutrófilos e plaquetopenia. É, Deixa eu escrever aqui. Eu escrevo tudo, né, gente? Tá bom. Ampliada a investigação, o mielograma apresentou-se normal. Considerando-se a hipótese diagnóstica mais provável, além de adequação dietética, o tratamento medicamentoso indicado para reverter a situação é. Gente, o que que esse paciente tem? Anemia macrocística, neutropenia, hipersegmentação de neutrófilos e plaquetopenia. A gente acabou de falar isso na questão anterior. Deficiência de vitamina B12, folato, né? Ácido fólico. Show, vamos passar. 2013, já estamos chegando no final. Se você vai terminar esse vídeo, já vai começar outro. Bom estudo para você. Daqui a pouco vai ter mais vídeos. E vamos continuar aqui, 2013. Queria tanto uma câmera. Futuramente vou ver o que que eu vou fazer, tá bom? Eu sou um mero aprendiz aqui nessa questão aqui de postar vídeo, de gravação. Mas é isso aí, vamos fazendo ao vivo, gravando. E é isso. Vamos para cima. Mulher com 50 anos de idade, procurando ambulatório de clínica médica com queixa de fadiga, dispneia e esforços. Informa ser portador de refluxo gastroesofágico e uso frequente de cimetidina para uso de alívio sintomático. Endoscopia digestiva normal, não teve outras queixas. Palidez cutânea mucosa e não há outros exames relevantes. Hematócrito baixo, hemograma baixo, hemoglobina baixa, né? VCM aumentado, CHCM, acredito que está baixo, leucopenia,
e plaquetopenia, reticulócitos ausentes. Gente, quando tem reticulócitos ausentes, vamos ver aqui. Com base nesses achados, qual o diagnóstico mais provável? Perniciosa, é. Poderia ser, mas reticulócito ausente a gente tira, né? Anemia plásica pode ser, anemia hemolítica, reticulócitos estão presentes, anemia de doença crônica também, e deficiência de folato é a mesma coisa que a perniciosa, né? Só que um é fólico e outro é vitamina B12. Vamos ver aqui a plásica. Foi isso, pessoal. Vamos passar aqui. Reticulócito, ó. A pessoa que tem um hemograma todo assim, é baixo e com reticulócitos ausente, aplásica, tá bom, gente? Pense comigo. 2011, mulher com 48 anos de idade, parda, comerciante, procura o posto de saúde para apresentar astenia, palidez, fadiga fácil ao realizar tarefa diária. Na história da doença atual, revela que esteve bem de saúde até 15 dias, que iniciaram esses sinais e sintomas. Nega doenças como diabetes, hipertensão, doença da tireoide, nega também o uso de medicamentos. Apresenta palidez, icterícia, esplenomegalia do rebozo costal, hepatomegalia do rebozo costal direito. Hemoglobina de 4, hematócrito baixo, VCM aumentado, HCM normal, leucograma está normal, plaqueta normal, reticulócitos aumentados, bilirrubina aumentada, fração de direta. Qual o diagnóstico mais provável para anemia desse paciente? Revalida INEP. Vamos ver aqui, anemia por déficit de produção ocasionada por vitamina B12, anemia do tipo regenerativa provocada por doença hemolítica adquirida, anemia arregenerativa por deficiência quantitativa de células progenitoras associadas à hepatite viral, anemia por síntese anemia por deficiência de síntese de do M, durante a diferenciação das células eritroides, ou anemia por deficiência de síntese de globina durante a diferenciação das células eritroides. Pessoal, deixa eu ver aqui. Ao vivo, pessoal. O que que eu tô pensando aqui? Uma paciente que tá com astenia, palidez, fadiga, icterícia, cara, esplenomegalia, hepatomegalia. Não é uma deficiência de vitamina B12. Doença hemolítica adquirida, pessoal. Eu tô na dúvida, mas eu vou nessa. Vamos ver? Ao vivo, pessoal. Ao vivo a gente faz assim. Show. É isso aí. A vitamina B12, acredito que, ó, bilirrubina, ela fica normal. Em relação ao reticulócito, depois você juntamente comigo, vamos dar uma revisada em todos os tipos de anemia, tá bom? Principalmente as mais comuns, anemia falciforme, hemolítica, B12, fólico, eh, anemia ferropriva, tá bom? Que são anemias que são bem comuns e que podem cair na prova tanto teórica como prática. Um paciente com 50 anos, casado, trabalhador de indústria de reciclagem de baterias, encaminhado de familiares ao ambulatório de hematologia para investigação de anemia hipocrômica e microcística e astenia. Ele fez uso de 180 miligramas de ferro alimentar por 6 meses sem melhora de alterações do hemograma. Relata recentemente começou a apresentar confusão mental. Os familiares negam sangramentos evidentes, restrições alimentares e afirmam que na unidade básica de saúde, após a realização de uma investigação inicial dos exames de triagem recomendados para sua faixa etária, não havia sido constatada evidência de quaisquer outras doenças. Diante dessa situação apresentada, qual exame deve ser solicitado para esse paciente? Pessoal,
A questão, ó, 2024, ela nunca vai ser à toa, Revalida INEP. Se falou que trabalha com reciclagem, teve anemia, cansaço, confusão mental. O que que você vai se preocupar? Mielograma, aptoglobina, chumbo sérico ou teste de Combs? Chumbo sérico, né, pessoal? E agora? Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai me responder. Eu vou dar 5 segundos para você me responder, tá bom? E se fosse trabalhador que trabalhasse num posto de gasolina? Poderia ser qual doença? Vou dar 5, hein? Um, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo que você pensou. Benzenismo, tá bom? É uma intoxicação por benzeno. Vamos passar aqui para mais uma. 48. Uma mulher, 2016, INEP. Uma mulher com 34 anos de idade comparece ao ambulatório de clínica médica de atenção terciária com vistas a esclarecer o quadro caracterizado por hepatosplenomegalia, linfadenopatia e alterações persistentes no hemograma. De acordo com a ficha de residência, o quadro teve início há 2 meses, com mal-estar, dor de garganta, febre baixa. O exame físico evidenciou linfadenomegalia cervical e hepatosplenomegalia. O hemograma realizado na ocasião revelou linfocitose, anemia leve, trombocitopenia. A hipótese diagnóstica foi de mononucleose infecciosa. As pesquisas de anticorpo heterófilos, desculpa, gente, com vírus de Epstein-Barr e de anticorpo anticapsídeo viral de Epstein-Barr vírus foram negativas na ocasião. Então, tá negativo, né? Na ocasião do primeiro atendimento, 2 semanas depois. Ao exame físico, o paciente apresenta-se levemente procurado com discretas equimose nos membros inferiores e superiores, com linfonodos palpáveis em todas as cadeias cervicais. Baço palpável a cerca de 4 centímetros do reboto costal esquerdo e 2 centímetros do reboto costal direito na linha hemiclavicular. Os linfonodos cervicais pequenos, a cerca de 1 centímetro de diâmetro, indolores, imóveis. Novo hemograma mantém o padrão do resultado dos exames anteriores. Né? Isso aqui. Nesse caso, a hipótese diagnóstica e conduta para investigação são leucemia linfoblástica aguda, mononucleose infecciosa típica, linfoma de não-Hodgkin, do tipo folicular e hepatite por vírus C. Pessoal, vamos ver aqui. É, Uma pessoa que está com uma linfadenopatia disseminada, linfonodos palpáveis em todas as cadeias cervicais. Linfadenopatia, ó, coloca na sua cabeça agora. Linfadenopatia, né, disseminada, mais hepatoesplenomegalia, né, que é essa situação, mais anemia e plaquetopenia. O que que é isso, pessoal? Leucemia linfoblástica aguda, né? Leucemia linfóide aguda, linfoblástica aguda. Realização de aspirado de biópsia e medula óssea. Já caiu, acho que foi em 2020, na prova do Revalida, tá? Como agir mediante essa situação, como que você faz a retirada do sangue da medula. É bem. Depois vocês leem o gabarito, né? O PEP oficial do Revalida INEP 2020, que vocês vão ver lá, acho que é em clínica médica. Não sei se foi a primeira ou se foi ou a sexta, né? Vê aí. 2012, um pré-escolar de 3 anos foi levado ao pediatra de pequeno centro de saúde regional com palidez cutâneo mucosa. A mãe relatou que a criança sempre gozou de boa saúde, entretanto, há 2 meses tem se apresentado prostrada. Além disso, tem se mostrado cada vez mais pálida
e nos últimos meses apareceram umas manchas na pele. Ao exame, a criança se encontra hipoativa, hipocorada, oscula em quadro, tratada de icterícia cianótica. Foi detectada poliadenomegalia cervical e inguinal. As auscultas respiratórias e cardíacas estavam normais, o abdômen estava distendido, flácido e indolor. Fígado palpável, 5 centímetros sobre o bordo costal direito e baço palpável do bordo costal esquerdo. Racho petequial disseminado. Hemograma. Hematócrito baixo, hemoglobina baixa, VCM baixo, concentração de hemoglobina baixa. Normal, né? Tá no volume. Leucócito está bem aumentado, com atipia linfocitária de 30% e plaquetopenia de 15.000. Tendo em vista o provável diagnóstico, quais fatores de risco proscrito a um bom prognóstico? O que ajuda? Leucometria maior que 50.000? Não, gente, leucometria é muito, muito triste. Plaquetopenia menor que 150.000? Não. Evolução de doença de 6 meses, menor que 6 meses. Atipia ou paciente de idade maior que eu acho que é a idade, né? Eu já fiz essa questão antes e a idade ela é um fator de um bom prognóstico, né, gente? É isso. Vamos passar aqui. Às vezes as questões são um pouco confusas, né? 250, revalida de 2017, INEP. Uma criança do sexo masculino com 5 anos de idade apresenta 3 semanas astenia e febre baixa, redução do apetite e membros arroxeados no corpo. Além disso, acorda todas as noites com queixa de dor dos membros inferiores. Hepatite, esplenomegalia, equimoses, membros inferiores, poliadenomegalia. O hemograma evidencia anemia normocítica, normocrômica, leucócitos normal, linfocitose presente em linfócitos atípicos e plaquetopenia. A dosagem de desoxygenase lática mostra elevada. Pesquisa de anticorpo anticapsídeo viral de Epstein-Barr e sorologia de citomegalovírus. IgG positivo, IgM negativo e VHS, né, velocidade de sedimentação está elevada e aminotransferases estão normais. De acordo com o presente quadro clínico laboratorial, o diagnóstico é mielofibrose, artrite idiopática juvenil, mononucleose infecciosa ou leucemia linfobásica aguda. O que que eu falei que dá uma linfadenopatia disseminada, anemia, hepatosplenomegalia e também uma plaquetopenia? É isso aí, pessoal, vamos passar. Menino de, 2025, questão fresquinha, fresquinha, fresquinha. Tá, menino de 6 anos está internado em tratamento de leucemia linfobástica aguda. Tem indicação de transplante de células-tronco hematopoéticas. Transplante de medula óssea, com relação a essa modalidade de tratamento, assinale a alternativa correta. O caminhamento desse paciente para o centro de referência para transplante de medula óssea deve ser realizado o quanto antes? Acredito que sim, né? A inscrição do paciente em centro de referência para transplante de medula óssea deve ser realizada tão logo seja detectada falha na terapia de indução. Também acredito que é essa, né? Tem que fazer um tratamento, né? O exame de compatibilidade de todos os familiares de primeiro lugar deve ser realizado antes de. Não, né? O encaminhamento desse paciente em centro de referência para transplante de medula óssea deve ser realizado somente após a alta hospitalar ambulatorial. Gente, essa questão de 2025 está muito confusa, muito estranha, porque realmente a gente tem que levar o quanto antes, mas também a gente tem que fazer uma terapia, né? Dizer se tem, se melhora, né? Mas é isso. Fica no ar aí, depois você revê essa questão, porque ela ficou confusa. 2017, revalida. A última, hein, galera? A última para você falar assim: cheguei. Fique feliz que você está aqui comigo. Uma mulher com 66 anos de idade foi encaminhada ao ambulatório de hematologia de um hospital geral para investigação diagnóstica de pancitopenia. Em consulta, refere a astenia progressiva nos últimos 3 meses e relata que passou a apresentar há 2 semanas petequias de hemorragia.
Diante disso, procurou atendimento médico quando foi realizado o hemograma completo e evidenciou anemia normocística não crônica com baixa quantidade de reticulócitos, leucopenia com plaquetopenia. Hematoscópico revelou a presença de dacriócitos, hemácias em lágrima. Situação: qual o diagnóstico mais provável da paciente? O exame complementar deve ser solicitado para sua confirmação. Pessoal, o que tem dacriócitos, eu coloquei na minha cabeça, uma pessoa que tem mais de 60 anos, com dacriócitos, né? Aqui, esse detalhe aqui, ó, hemácias em lágrima. E pancitopenia, o que que é isso, pessoal? Mielofibrose, tá bom? É muito específico isso. Mas eu espero que você não esqueça que o dacriócitos hemácias em lágrima, que é feito na hematoscopia, mielofibrose, tá bom? O tratamento para mielofibrose, eu até já tenho em memória, é eu esqueci como se fala, ruxolutenib, ruxolutenib, tá bom? Se você tá até aqui comigo, você fala assim, ó, hashtag aprovado. Se você está dizendo pro Enamed, revalida, outras provas também, seja bem-vindo. Se você não assistiu os vídeos anteriores. E essa é a nossa pegada. Todos os dias temos vídeos, novidades, né? Para a gente sempre aprender mais, estudar juntos. E Deus te abençoe. Temos até a questão 1235. Se você chegou até aqui é porque você é um grande vitorioso, tá bom? Deus te abençoe, fique em paz e conte comigo. Qualquer coisa, digita nos comentários ou me mande uma mensagem. Estarei sempre aqui, com muita disposição para te atender da melhor forma, tá bom? Deus abençoe, tome bastante água, descanse, pratique exercício físico e tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo. Deus abençoe e até mais. Fique em paz.